Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de quarta-feira, é aquele dia do vídeo sem enrolação, né? Então eu vou responder dúvida que chegou para mim no Instagram e cada vez mais pessoas estão perguntando sobre Kepler-Weber, código KEPL3. Eu vou aproveitar para responder um pouquinho da minha visão aqui nesse vídeo de hoje. Então não perca, logo depois da vinheta a gente já começa, curta o vídeo, comente, se inscreva, ative o sininho de notificação, compartilhe. Acho que eu falei tudo. Já começamos. Bom, pessoal, quando eu analiso uma empresa, tá? Eu gosto de dividir ela, principalmente igual a Kepler, que é uma empresa que já tem resultado, mas ela também pode ter um crescimento forte. Então, quer dizer, uma daquelas empresas que pode unir os dois lados bons, né? Crescimento com dividendos. Quando a gente tem alguma coisa nesse sentido, eu gosto de analisar o projeto para ver se faz sentido e o lucro atual para ver se faz sentido. Tá? Então eu gosto de fazer essas duas análises e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Mas antes disso eu quero aproveitar para falar sobre uma segunda questão, que é a questão que eu nunca analisei Kepler. Por quê? Porque ela, dentro da estrutura acionária dela, ela tinha uma participação muito forte da Tarpon. Tá? E aí eu tô aceitando fazer esse vídeo agora porque a Tarpon já caiu muito a participação dela. E a Tarpon é uma empresa que a gente lá no Dicações, a gente recomendava, ela era capital aberto, o código era TRPN3. E eu, por análise e tudo, eu sabia que naquele momento a Tarpon iria distribuir uns 50% de dividendos, porque ela estava com dinheiro em caixa, ela tinha feito lucro porque ela tinha vendido a Somos Educação para a Cogna. E aí o que aconteceu ali em 2018, mais ou menos, foi que a empresa anunciou no mesmo dia o laudo econômico para fechamento de capital e o dividendo, sendo que o valor pago de dividendo sairia do valor do fechamento de capital. Então aquilo que era para ser uma rentabilidade, um retorno de 50%, 60%, quem sabe até 100%, porque às vezes as ações elas disparam, numa empresa que tinha pouca liquidez, acabou sendo um menos 10%, menos 12% mais ou menos. E aí eu lembrei também que mais um pouquinho atrás eu acabei me ferrando também em BRF, porque a gestão fez uma gestão de capital de giro muito ruim, que também era uma gestão Tarpon, né? Que ela acabou, enfim, reduzindo todo o estoque de milho e fez o hedge do milho do Brasil nos Estados Unidos isso em 2015, veio um El Niño aqui no Brasil, o que aconteceu é que o milho dos Estados Unidos caiu de preço, o milho do Brasil subiu, não adiantou nada o hedge, e além disso, por que aconteceu essa alta de preço? Porque o Brasil acabou tendo que comprar, a BRF teve que comprar daqueles produtores que tinham aqui, eles ficaram felizes da vida, né? A BRF estava sem estoque não alimentava a galinha morreria e aí ela não conseguiria abater as aves. Enfim, foi péssima a gestão da Tarpon, todas as minhas experiências com a Tarpon foram muito ruins, então eu sempre me mantenho longe daquilo que a Tarpon está. Agora, nesse momento, ela está aqui só com 8,5% e vem reduzindo a participação. E quem está aumentando é Trigo no Capital, que é o contrário, que é uma casa de gestão, de fundos, que está muito mais alinhada com o minoritário. Então faz muito mais sentido nesse momento eu analisar a Kepler. Tá? É importante sempre, cada vez mais eu vejo que a pessoa física tem dado atenção para a parte de governança. E essa parte de governança para mim é fundamental. E governança não é entrar no novo mercado. Tá? A Tarpon era do novo mercado. A Somos Educação, quando foi vendida, era do novo mercado. A Ômega Geração era do novo mercado. A Qualicorp, aí que deu problema, era do novo mercado. A Múltiplos, programa de fidelidade da Latam, era do novo mercado. A própria Smiles, quando fechou, era do novo mercado. As Lojas Americanas, agora com problema, do novo mercado. Enfim, a gente enumera aqui as empresas que são do novo mercado. Parece até que as empresas vão para o novo mercado para fazer bobagem, para não falar palavrão aqui. Né? Então, assim, para mim, novo mercado não significa mais nada.
Tá? Então, quer dizer, você tem que fazer uma análise, uma avaliação da empresa realmente como ela é. Então, essa parte de governança, para mim, Tarpon reduzindo, para mim isso aí fica para trás. Inclusive a Kepler quer entrar no novo mercado, mas para mim isso não faz a mínima diferença. Tá? Então, enfim, vamos lá agora falar sobre a questão mesmo do negócio, do projeto da Kepler Weber. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que ver é que aqui na Agência Brasil a gente tem a produção de grãos estimada pela Conab para esse ano de 2023. Então essa produção de grãos deve chegar a 312,4 milhões de toneladas em 2023, sendo que os dois principais são soja e milho. Né? Então esses dois são as principais culturas aqui no Brasil. Então aqui eles até colocam aqui os destaques que serão a soja e o milho, uma produção de 279 milhões de toneladas. Olha só, das 312, 279 milhões são soja e milho. Sendo que, com esse avanço das áreas cultivadas, a estimativa da companhia para a produção de soja é de 152 milhões de toneladas. E aqui entra uma pausa minha que é importante. O Brasil, ele exporta muita soja, como a gente vai ver ainda no vídeo de hoje. Mas ele tem, mas o mundo ele consome em torno de 380 a 390 milhões de toneladas de soja. Então o Brasil hoje já tem em torno de 40% de share. Não é tão simples assim você continuar crescendo isso. O que dá para o Brasil crescer talvez é um milho, tá? E outras culturas, claro. Mas é importante que a gente tenha isso em mente. O Brasil já tem aí uma parte muito grande de produção em relação ao consumo mundial. Se o Brasil produzir muito mais além do consumo, né, e aumentar muito isso, o que deve acontecer é, se você tiver muita oferta e menos demanda, você acaba tendo uma queda do preço, que também não é interessante para as empresas. Tá? Então, vamos agora pensar o seguinte, aí eu já vou entrar aqui na questão básica da Kepler, tá? E aqui eu estou pegando o Kepler Day primeiro de 2021 e depois eu passo para o de 2022, tá? Aqui era a estimativa de produção no Brasil de grãos, 297 milhões de toneladas, e para 2023, 318 milhões de toneladas. A gente viu agora que a Conab acredita em 312,4, né? Quando a gente vai para cá, quando a gente vai para o ano de 2022, para esse Kepler Day aqui, a gente já vê aqui, ó, que agora o Brasil conseguiu 271 e ele já coloca aqui como 323. Quer dizer, eu mostrei para vocês que a Conab fala em 312. E aí, para o PDF ficar mais bonitinho aqui, eles botam 323. Tá? Então, são coisas que eu não gosto. Então, quer dizer, o 271 aqui, ano passado, ele era 297. Provavelmente o 323 vai ser revisado para baixo. Então, provavelmente o 580 aqui, ó, ou 545 de 31, 32, ele era 510. Então, quer dizer, quando você melhora o PDF, o que acontece? Você aumenta o que é a tese dela de investimento, que é esse déficit de armazenagem. Ou seja, nesse momento aqui, o Brasil armazena 183 milhões de toneladas e teve uma produção de 271, né, que a gente já sabe. Então, em 2021, teve um déficit de 76 milhões aqui. Na verdade, aqui, 274, 178. Nesse ano, aumentou mais ainda o déficit. E a tendência, sim, é que o déficit continue subindo, mas talvez não chegar em 276. Isso é para o PDF ficar bonito. Na verdade, agora o déficit vai ser maior ainda, porque o PDF foi para 580 aqui. Outra coisa que me chama a atenção também é o seguinte. Aqui a Kepler ela fala em dobrar a produção total de grãos no Brasil de 271 para 545 em 10 anos. Em nenhum outro período o Brasil dobrou em 10 anos. Então isso de certa forma causa uma estranheza em mim. Quer ver, você pegar aqui 94, aí caiu aqui. Vamos pegar aqui, ó, esse ponto aqui antes de uma alta. 99, 2000, 84, teria que ir para 168. Quanto que era 9, 10? Ó, 150. Foi quase, mas não foi. Olha que eu estou pegando momentos que saltam aqui. Ó, 97 aqui em 1 e 2. Teria que ir para 194, 11, 12. Foi 165. Né? Aqui, 187. Mas aí ainda não tem 2025, 2026.
né? Se você pegar qualquer número, ó, 271 que é o atual, e você pegar para trás 10 anos, ó, 165. Então nenhum deles dobrou. Então quer dizer, para mim é muita loucura você partir dessa informação de que agora o Brasil vai conseguir algo que, por melhor que esteja o agro, ele não conseguiu em nenhum dos momentos do período passado. Tá? Então, essa é a primeira ressalva que eu tenho com relação a isso. Mas isso não descaracteriza a questão do déficit de armazenagem. Outra coisa que também eu acredito que é um pouco estranho é o seguinte: a própria Kepler aqui, ela chega a falar sobre a projeção de produção em 3 safras, sobre a questão do Brasil ter um retorno muito maior, porque é o único lugar no mundo que tem 2 safras. Né? Então, o produtor brasileiro em 2022 ele teve um retorno de $953 por hectare e $293 por hectare lá nos Estados Unidos. E aí entra a minha outra questão. A grande questão é, essa margem atual da Kepler de 30% amparado em altos preços de commodities, na minha visão, ela não se mantém no longo prazo. A minha experiência no mercado mostra que negócios que têm margem elevada e que lucram muito por um período considerável de tempo atraem competidores. E aí esses competidores jogam de volta a margem para um valor para baixo. O melhor exemplo disso talvez seja a Cielo. Tá? Então, quer dizer, a Cielo ela nadava de braçada, por exemplo, ela está se recuperando agora, mas se lá atrás ela cobrava 4%, 5% de cada transação de um lojista, ela hoje já tem que cobrar 1 ponto alguma coisa, 2, 2,2. Ela se cobrava lá atrás 4% ao mês numa antecipação de crédito, hoje mesmo com a taxa alta, ela não consegue cobrar tanto assim. Né? Então, quer dizer, a gente tem dados que mostram que ao longo do tempo, se você tem um negócio muito lucrativo, o que acontece? Você atrai competidores. A Kepler não é uma empresa gigante, a ponto de você falar assim, cara, ninguém vai conseguir fazer um investimento de capital igual o da Kepler. Nem é, o investimento de capital da Kepler no último ano foi de 30 e poucos milhões. A Kepler vale 1 bilhão e pouco. Então, quer dizer, a minha visão de Kepler Weber é a seguinte, tá? Primeira coisa, eu acho os PDFs dela um pouco enfeitados demais. Não estou falando que a empresa não tem o seu valor, ela tem o seu valor. Não acredito que a margem dela vai permanecer nesse patamar. Então, dito isso, eu diria o seguinte, o projeto dela é lindo, é maravilhoso. Se tu quiser comprar Kepler e ficar comprando ao longo do tempo para sempre, muito provavelmente em algum momento vai ter essa redução de margem, não sei se vai ser esse ano, no ano que vem, daqui a 3 anos ou daqui a 5. E aí talvez se não vier essa redução ao longo desse tempo, você pode surfar uma alta. Mas o que eu acredito é que em algum momento você vai ter uma queda forte dessa margem, aí o mercado vai desacreditar na Kepler e você vai continuar comprando, porque você tem essa visão de que você tem que fazer aporte. A disciplina é mais importante do que o preço. Se você tem essa visão, sem problema nenhum. É uma empresa que gera lucro, que paga dividendo, fez restituição de capital recentemente, fez desdobramento. Enfim, uma empresa que está agora com uma pessoa ali forte como do acionista principal, que é a Trígono, que é muito favorável ao minoritário e que não costuma ficar mudando as posições. Isso é muito bom em termos de governança. Agora, a gente... quem quer entrar pensando preço, você tem diversas outras empresas do agronegócio que estão hoje numa condição melhor do que a Kepler. Tá? Então, eu pensaria em muitas outras, algumas inclusive que estão também na carteira da Trígono, por exemplo, de fundo, já que a Trígono é majoritária aqui na Kepler. Majoritária que eu digo é o acionista mais relevante, vamos dizer assim, para ficar certo a nomenclatura. Tá? Então, quer dizer, a Kepler, hoje, ela apresenta indicadores muito fortes, mas por causa de uma margem que, na minha visão, não se sustenta. A gente já está vendo empresas do agronegócio, igual, por exemplo, São Martinho, igual a SLC, que já estão rateando em relação a lucro, porque, com certeza, essas margens da época da pandemia, quando teve escassez, não vão continuar existindo.
né? Aquela demanda muito forte que teve porque teve uma contração da oferta não vai mais ter esse problema. Ainda mais se o Brasil subir a produção dele de 270 milhões de grãos para 323, como a Kepler está falando. Então, quer dizer, o fazendeiro brasileiro está ganhando 4 vezes mais do que o americano, não é porque o fazendeiro brasileiro é maravilhoso ou porque a terra do Brasil e se plantando tudo dá, como diria lá o Pero Vaz de Caminha na carta quando chegou aqui ao Brasil, né? É por causa de questões globais e por causa de desequilíbrios que tem ainda por causa dessa questão da cadeia de suprimentos, por causa de outras questões aí que vão muito além do Brasil ser maravilhosamente bom no agro. O Brasil tem as suas vantagens competitivas, a Kepler é um bom negócio, eu compraria no preço certo, tá? Enfim. É isso, aqui o vídeo não é de recomendação. Esse vídeo aqui, ele está sendo exibido na quarta-feira, 25 de janeiro, né? Eu gravei antes. Ontem, dia 24 de janeiro, eu fiz uma reunião secreta, eu e o Rafael Zattar, para falar sobre, eu falei a empresa que eu acredito que é aquela que vai ter o maior potencial de retorno ao longo desse ano, próximo ano aí, uma coisa mais curto prazo até, e ele falou sobre o fundo de investimento. Então eu convido vocês a se inscreverem aqui embaixo para vocês receberem um e-mail com a live que a gente fez, tá? Live essa que não foi disponibilizada para o público em geral, ela não está disponível se você colocar na busca aqui do YouTube, tá? Até porque a gente usou outra plataforma, mas assim, você se inscreve e você vai lá pro link, tá? Que a gente vai mandar por e-mail. Abraço, bons investimentos e até a próxima. Agora sim eu estou encerrando. Tchau, tchau, pessoal.